A comunicação não violenta, também conhecida como CNV, ela foi criada por Marshall Rosenberg. E a ideia dela é a gente poder conversar com outra pessoa de maneira clara, empática, sem muitas críticas, sem muitos julgamentos. Não é legal você conversar com alguém que só te critica, só coloca defeitos, só coloca problemas e muitas vezes não consegue comunicar de fato aquilo que desejava. Tem sido assim com você? Toda vez que você conversa, tem problemas, tem dificuldades, não é claro, e o outro nunca entende. Se esse é o seu problema, a solução vai ser a comunicação não violenta. Você vai conseguir falar para a pessoa o que você sente, o que você pensa, de maneira clara e assertiva. É isso que você quer? Então, vai seguindo essas aulas que nós vamos te explicar como resolver o seu problema no seu relacionamento, no seu namoro, com sua esposa, com seu filho. Então, para cada público, você tem uma explicação diferente. Se é no relacionamento, tem uma forma. Se é para o seu casamento, tem uma forma. Se é para suas amizades, se é para com crianças, se é para com o pai. Para cada pessoa, tem uma forma diferente, certo? Então, vamos focar na sua necessidade. Pais, mães, filhos, relacionamentos amorosos, relacionamentos de trabalho. E aí, vamos lá. 4 pontos fundamentais na comunicação não violenta: observação, sentimento, necessidade e pedido, que é a forma de falar. Observação. Um exemplo. Você chegou 20 minutos depois do combinado. O que é que eu estou falando? Eu estou falando do fato objetivo. Se ele chegou 20 minutos depois, ele combinou um horário e chegou 20 minutos depois. Normalmente o que é que a gente fala? Você chegou atrasado. O certo é o fato. É o quê? Você chegou 20 minutos depois. Sentimento. Falar como eu me senti. Um exemplo. O fato de você chegar 20 minutos depois do que nós combinamos me faz sentir que essa reunião não é importante. Qual seria o erro? Ah, você está fazendo descaso. Isso para você não vale nada. Para que você vem então? Não é dessa maneira. Você tem que falar o que você sente. Ou seja, repetindo, o fato de você ter chegado 20 minutos depois me faz pensar que essa reunião ou esse compromisso não é importante. Eu estou falando sobre o que eu sinto. Ok? Esse é o ponto 2. Terceiro ponto é identificar a sua necessidade. O que é que eu preciso de acordo ao sentimento que eu tenho? Ou seja, o que é que eu preciso naquele momento? Eu precisava que aquela pessoa chegasse de maneira pontual. Por qual motivo? Porque eu tenho outros compromissos, porque para mim o horário é importante, porque eu organizei tudo. Então, qual é a necessidade que eu tinha que aquela pessoa não terminou suprindo de acordo ao que eu esperava? Ponto 3. Reconheça suas necessidades. Quarto ponto, o pedido. O pedido é fundamental. Você pode falar: quando acontecer isso, de chegar um pouco depois de horário, eu preciso que você simplesmente ligue. Gustavo, vou chegar um pouco depois, tive um contratempo aqui. E não simplesmente chegar e não comunicar. Porque o sentimento que eu tenho é que você está fazendo descaso sobre isso. Então a pessoa fala assim: ah, mas eu não fiz descaso, eu estou falando o que eu sinto, é o que passa para mim sobre isso. Então eu peço que da próxima vez que acontecer qualquer contratempo, você possa ligar, exceto se você não tiver possibilidade nenhuma de ligar. Então me informe o quanto antes. Um dos pontos importantes da comunicação não violenta é: você observa sem julgar. Bora lá, vou dar um exemplo. Você está conversando com alguém e a pessoa está roendo as unhas. Você fala: ah, a pessoa está nervosa. Por que ela está nervosa? Porque ela está roendo as unhas. Ela pode ter onicofagia, que é esse comportamento de comer as unhas. A pessoa pega o cabelo ali, começa a pegar as pontas duplas, mexer ali e está comendo as pontas. Fala assim: está nervosa. Não, ela pode ter tricotomania. Então nem tudo é o que você pensa. Você pode falar o que você observa. Ó, estou observando que você está roendo as unhas, estou observando que você está comendo a ponta do cabelo. Você vai conversar com alguém e a pessoa está com os braços cruzados, você não está gostando do assunto, ela pode estar com frio. Mas você pode falar: ó, me incomoda o fato de falar com você. Quer um exemplo que acontece muito no dia a dia? Você está conversando com alguém e a pessoa está no celular. Você está conversando, ela no celular. Aí você fala: rapaz, esse assunto não é importante, você está no celular direto, estou conversando, você não está me dando atenção. Ela pode falar: não, eu estou conversando com alguém que é importante, é porque alguém importante meu está hospitalizado. Como é que você explica essa situação? Como é que você conversa? Você vai falar: ô fulano,
Quando eu converso com você e você fica no celular, isso me incomoda, porque o sentimento que eu tenho é que isso não é importante. Aí você pode estabelecer limites. Como é que seria? Você vai falar, ó, eu vou esperar você terminar de utilizar o celular, porque não é confortável para mim estar falando com você enquanto você está no celular. Até porque, muitas vezes eu converso com você e eu sempre deixo o celular à parte. Eu gostaria que você se comportasse da mesma maneira. Tudo bem? Pode ser assim. Dessa maneira, você consegue falar de uma maneira que não é tão violenta, certo? E aí a gente vai seguindo para a próxima parte, sobre comunicação não violenta. Segue o material e lê os anexos.